Só foi cumprida, as ordens judiciais foram todas cumpridas, algumas ainda sendo concluídas, os 73 mandados de busca. Tivemos um de última hora aí sendo requerido, a 23ª vara aí já cumprido. Uma correção na nossa nota que falava em 18, mas eram 19 mandados de prisão. Desses 19 mandados de prisão, 11 deles já foram cumpridos aqui em Curitiba, os presos já estão aqui. 4 deles foram cumpridos fora de Curitiba e os presos já estão a caminho de Curitiba. 3 deles ainda não foram localizados e um dos presos está no exterior, já era de conhecimento e ele tinha autorização para deixar o país, apesar enfim, envolvido em outro processo. Todos os presos estão sendo conduzidos aqui para a superintendência e ficar aqui à disposição da Justiça Federal. Bom dia a todos. Essa investigação, ela é um desdobramento da integração fase 1, deflagrada dia 22 de fevereiro de 2018, e permitiu aprofundar as evidências de pagamento de vantagem devida em relação a todas as concessionárias de pedágio do Estado do Paraná. Na integração fase 1, o objeto foi restrito ao lote 1, administrado pela empresa Econorte. Naquela oportunidade, foram presos preventivamente o senhor Hélio Gama, que então presidente da Econorte, e o senhor Nelson Leal Júnior, então diretor-geral do DR. No decorrer do processo, ambos fizeram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, e isso permitiu que os investigadores pudessem desvendar esse esquema de pagamento de vantagens indevidas, o senhor Nelson assumindo, confessando o recebimento, e o senhor Hélio confessando os pagamentos, a fim de obter principalmente aditivos favoráveis, termos de ajustes favoráveis. Naquela oportunidade, a concessionária Econorte, mas percebeu-se também, segundo o relato desses colaboradores e outras provas produzidas durante a investigação para corroborar esses relatos, que esse esquema não era restrito à Econorte, mas sim restrito, ele abrangia todas as 6 concessionárias de pedágio do Paraná, e ele não era exclusivo da gestão do DR do senhor Nelson Leal Júnior, mas ele vinha desde 1999, um esquema de pagamentos mensais de vantagens indevidas por todas as empresas que administravam o pedágio do Paraná e que tinha por fim, principalmente, aditivos favoráveis, aditivos que suprimiam obras, aumentavam tarifas, sempre com a justificativa de suposto reequilíbrio econômico-financeiro. Durante esses 19 anos de pagamentos de propina, diversas obras foram suprimidas, por exemplo, no trecho da Ecocataratas, aproximadamente 125 quilômetros eram previstos de duplicação e todos esses 125 quilômetros foram suprimidos. No caso da Rodonorte, havia duplicação de 42 quilômetros entre Piraí e Jaguariaíva. Essa obra, para ser executada em 2011, foi trocada por uma outra obra de 11 quilômetros de extensão, era uma obra que era 1/4 da originalmente prevista, em termos de extensão, sem nenhuma modificação da tarifa, ou seja, a mesma tarifa prevista para fazer uma obra de 42 quilômetros foi usada para executar, trocar por uma de 11. No caso da Ecovia, temos também supressão de trechos, duplicação entre Praia de Leste e Paranaguá, que estavam contratualmente acordados. No caso da Econorte, o aumento de 25% da tarifa, com aditivos, inclusive, recentes. Uma outra exclusão da obra do contorno norte de Londrina, agora em fevereiro de 2018,
Segundo o relato dos colaboradores, pagamento de propina ocorreu até janeiro de 2018. Então, basicamente, este é o quadro geral. Segundo, até aqui identificado, havia 2 esquemas paralelos e simultâneos de pagamentos de vantagem indevida, um via Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias, que começou a se desenhar lá em 1999, pouco tempo depois daquele ato unilateral do então governador Jaime Lerner, que reduziu a tarifa em 50%, nas vésperas da eleição de 98. Então, pouco depois disso, as concessionárias se reuniram e começaram pagamento de vantagens indevidas via BCR, segundo o relato dos colaboradores e as provas produzidas na investigação. E esse esquema continuou, e em 2011 surgiu um novo esquema no DR, que daí envolvia não só as concessionárias de pedágio, mas todos os prestadores de serviço do DR. Segundo as evidências colacionadas, todos os prestadores de serviço do DR era solicitada uma vantagem devida de um percentual de aproximadamente 2% dos contratos para entregas de valores em espécies a um operador financeiro do DR, e essa pessoa distribuía esse dinheiro na área interna do DR e também para o senhor Luiz Abi, que seria uma espécie de caixa geral de arrecadações indevidas do governo do estado do Paraná. Esses esquemas, segundo o relato dos colaboradores, eles, com o avanço da Lava Jato, eles acabaram sendo encerrados. O primeiro, no final de 2015, o segundo, no final de 2014. Contudo, as concessionárias mantiveram os pagamentos diretos de vantagens indevidas para servidores públicos, como confessado pelo próprio ex-diretor-geral do DR, como próprio confessado pelo ex-presidente da Econorte, até pelo menos janeiro de 2018. Então, havia ainda negociação de aditivos de interesse da concessionária, e em virtude disso, segundo relatos colaboradores e as provas produzidas durante a investigação, até janeiro de 2018, havia esquema de pagamento direto de vantagem indevida, principalmente por entregas de recursos em espécie. Essa investigação contou com uma cooperação, uma ação integrada da Receita Federal, também da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Então, eu passo a palavra agora ao auditor da Receita Federal. Bom dia. Em nome da Receita Federal, uma explicação rápida em relação ao fluxo dos valores que nós identificamos em relação a, pelo menos, 3 equipes de fiscalização que estão atuando nessa verificação desse esquema de repasse de valores a terceiros, a partir de concessionárias. As 3 equipes de fiscalização têm trabalhado exaustivamente em diligências fiscais, em várias empresas, várias pessoas físicas, já faz praticamente 4 anos estamos nesse trabalho, e algumas questões importantes ficaram bem claras em relação o propósito que muitas concessionárias adotaram de contratação de terceiras empresas, algumas ligadas a executivos da própria concessionária, outros a agentes políticos ou, eventualmente, até laranjas, e essas empresas, essas operações de prestação de serviço resultavam em redução significativa do lucro das concessionárias. Isso afetava, com certeza, e afetou com certeza todos esses anos a prestação de contas das concessionárias para as agências estaduais, né, seja o DR ou a GEPAR, né, para eventualmente as concessionárias manterem a sua taxa de retorno dentro dos padrões do contrato original, ou até exigirem eventualmente, como ocorreu em várias oportunidades, possivelmente, o aumento das tarifas para restabelecer
este nível contratado de taxa interna de retorno, né? Foram identificadas algumas operações e estão relatadas nos autos da investigação criminal, em que há excessivo uso de despesas, algumas indedutíveis, e que levaram que, se glosadas, levam a uma taxa de retorno quase que o dobro do que foi contratado por algumas das concessionárias junto ao Estado do Paraná, né? Então, existe aí um estudo ainda, vamos dizer assim, primário, porque a Receita Federal não atua nesta área, só simplesmente atua na parte de legislação tributária, né, e neste apoio ao Ministério Público na investigação criminal, né? Essas despesas estão, enquanto ainda em procedimentos de diligências fiscais, sendo verificadas da sua regularidade, e as que já foram comprovadas estão sendo autuadas e as concessionárias recebendo os devidos lançamentos tributários. Basicamente, nessa questão, o fluxo começa com essas despesas que depois são carreadas a outras empresas, algumas de prestação de serviço também, mas que já são ligadas a agentes ou aos beneficiários finais. E outras são utilizadas para saques em espécie, e esses recursos em espécie são destinados a determinados operadores intermediários para repasse das vantagens devidas aos beneficiários finais desse esquema investigado. Por enquanto, era isso que eu podia esclarecer. Damos por encerrada a coletiva e agora vamos aguardar a pergunta dos senhores. João. Bom dia, Rafael, do Valor Econômico. Acho que é para o doutor Castor. Pelo que o senhor falou, o esquema começou logo depois que o ex-governador Lerner reduziu a tarifa, foi um movimento eleitoreiro dele, depois ele teve que reajustar as tarifas em 116%, se não me falha a memória, depois de ser reeleito. Mas eu queria entender exatamente a origem desse esquema entre as empresas. Isso começou antes mesmo da concessão das rodovias, na formação dos consórcios, ali elas já se acertaram para pagar propinas, ou elas montaram esse esquema entre elas, depois dessa redução que o senhor mencionou? E ainda, por conta do tempo, algum agente público que atuou naquela concessão no governo Lerner ainda pode ser punido, ou esses crimes já estão prescritos? Segundo o relato do colaborador, que era o ex-presidente da Econorte, o esquema teria começado a partir da instabilidade gerada por esse ato unilateral que reduziu em 50% a tarifa. Então, em que pese esse ato tenha durado, acho que poucas semanas, lembro que teve uma liminar na justiça que restabeleceu as tarifas e depois primeiro desonerou as obras, depois restabeleceu integralmente a tarifa, não durou acho que nem 60 dias, mas 10 empresas passaram a usar isso como primeiro argumento para pleitear aditivos de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, nos meses seguintes a esse ato unilateral, iniciaram-se reuniões na sede do DR para discutir o andamento do contrato. Daí, num determinado momento, segundo esse colaborador, para conseguir uma boa vontade do governo para atender esses interesses das concessionárias de obter aditivos, entendeu-se que deveria começar um esquema de pagamento de propina. Havia um rateio entre as empresas, entre as 6 concessionárias, cada uma pagava conforme o seu faturamento, ou seja, quem faturava mais pagava mais, quem faturava menos, eles faziam uma planilha de pagamentos. Esses pagamentos eram intermediados desde aquela época pela BCR, desde o ano 2000,
atual diretor da BCR Paraná, que é o senhor João Chiminazo Neto. E então, basicamente, a informação que chega na investigação, segundo o relato do colaborador, é que esse esquema começou em 1999, ele, pelo menos não relatou algum acerto, ajuste anterior à licitação por hora. Segunda questão que o senhor colocou, que é se alguém pode ser responsabilizado ainda, por incrível que pareça, os agentes públicos do DR daquela época continuam até hoje no governo, agora na GEPAR. Segundo o relato do colaborador, nos últimos 18, 19 anos, recebendo pagamentos mensais de vantagem devida. Então, esses agentes que ele indica, sim, podem ser responsabilizados, porque até poucos dias atrás eles ainda estavam recebendo vantagem devida. Se pegar o pagamento talvez em 99, estaria prescrito, mas esses pagamentos continuaram até 2018. E para os mesmos agentes que, no primeiro momento, estavam no DR, lá na época da licitação, em 1999, e desde 2011 estariam na GEPAR, foram alocados na agência reguladora. Colaborador do ex-presidente da Econorte cita pelo menos três pessoas que ele indica como beneficiários diretos, né? Ele narra que quem gerenciava tudo isso era o diretor da BCR, o senhor Chiminazo, que era quem tinha o controle total desses pagamentos, mas que ele conhecia eram 3 agentes. Alguns desses agentes ele fazia pagamentos diretos e fez até janeiro de 2018. Então, agentes que eram do DR foram para a GEPAR. Paralelo, em 2011, surge o esquema DR. Oi? Esses 3 eram os beneficiários finais da parte da GEPAR. Da parte do DR, os beneficiários finais, o senhor Nelson Leal Júnior, o ex-secretário de Infraestrutura e Logística, o senhor José Richa Filho, segundo relatos do colaborador Nelson Leal Júnior e também das provas obtidas na investigação, além do senhor Aldair Petri, que seria o responsável pela arrecadação e distribuição dos valores, e outras pessoas relacionadas principalmente à Secretaria de Infraestrutura e Logística, que estão sendo investigadas e foram alvo de medidas. Aqui Os nomes dos 3, em princípio, acho que vai estar na decisão pública, que deve estar sendo publicizada, mas seria o senhor, de acordo com as provas e o relato do colaborador, seria o diretor jurídico da GEPAR, o senhor Maurício Ferrante, o senhor José Stratman, ex-diretor da GEPAR, e o senhor Antônio Queiroz, advogado da GEPAR. Seriam esses as pessoas que foram relatadas como beneficiários finais da parte da GEPAR. Juliana Goss, aqui, da Rádio Band News. Tem uma dúvida com relação ao valor estimado de total de propina que os 2 esquemas movimentaram, isso desde 99 até 2018. E no release do MPF que a gente recebeu, fala sobre o pagamento de propina também a agentes públicos relacionados à CPI dos pedágios e ao Tribunal de Contas do Estado. Quem eram essas pessoas? E existe a possibilidade de políticos também envolvidos nesse esquema? A primeira pergunta é em relação aos valores, né? Bom, segundo o relato do colaborador, quando começa o esquema em 1999, a arrecadação via BCR é aproximadamente R$120 mil mensais de propinas. Esse valor é reajustado ao longo dos anos. Segundo ele, em 2010 chega a R$240 mil aproximadamente. Em 2010, quando estava em arrecadação mensal nesse valor, segundo o colaborador, houve algumas reclamações dos presidentes das concessionárias, alegando que o valor estava um pouco alto, e foi feita uma redução. Se não me engano, foi para aproximadamente R$200 mil mensais. Então, as estimativas, fazendo uma conta simples, conta de padeiro, assim, se considerar esses valores, o valor médio anual mensal de 180, você vai chegar a algo em torno de 30 e poucos milhões
de reais ao longo desses anos, sem atualização monetária, nesse esquema via BCR. No esquema do DR, como envolvia muito mais empresas, eram 70 empresas, segundo o relato do colaborador, a arrecadação mensal girava em torno de R$500 mil, que eram distribuídos para agentes públicos. Um dos colaboradores também mencionou o pagamento de vantagens indevidas, segundo ele tomou conhecimento, a CPI do pedágio e ao Tribunal de Contas do Estado. Quem que seriam essas pessoas? Ele não sabe, né? Ele fala que o operador do esquema via BCR, o senhor Chiminazo, chegou um determinado dia e falou, olha, teve uma reunião em São Paulo de acionistas das concessionárias e, considerando o andamento da CPI do pedágio, ficou deliberado que haverá necessidade de fazer pagamentos de propina para a CPI do pedágio, não declinando nomes, e considerando também, na época, o andamento de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, essa pessoa também mencionou pagamentos em favor do Tribunal de Contas do Estado, entre 2013 e 2014. Para esses pagamentos específicos, ainda segundo o relato do colaborador, teria uma sala específica de recebimento de propina localizada na Rua Tibagi, no centro de Curitiba, no edifício Curitiba Business Center. Enquanto a propina ordinária era arrecadada na própria BCR, segundo esses relatos, entregue em espécie todos os meses na sede da BCR, para esses valores específicos foi cedida uma sala no centro de Curitiba, que pertencia a um dos diretores de uma das concessionárias, e foi feita a arrecadação desses valores durante os anos 2013 e 2014. Não se sabe quem são os beneficiários finais desses valores, sabe-se da arrecadação desse dinheiro até o operador financeiro. Oi? Então, até a questão do Tribunal de Contas, o colaborador até fala que houve alguma reclamação sobre esses pagamentos, porque algumas empresas estavam sendo auditadas pela área técnica até de forma bem incisiva, de forma bem técnica, digamos assim, e estava gerando alguma reclamação, no sentido de que os pagamentos não estavam surtindo efeito. Em relação à CPI, no âmbito do meu conhecimento, o relatório da CPI da Assembleia de 2013 não indiciou nenhuma pessoa, apontou alguns problemas gerais, também não fez a quebra de sigilo bancário e fiscal na época das concessionárias, que foi cogitado, mas não foi aprovado. Então, foi um relatório pouco efetivo, digamos assim. Bom dia, Isabela da Globo News. Vou fazer uma pergunta e uma tréplica, tá? A pergunta é, então, vou fazer o caminho inverso do Rafa, vou começar dos pagamentos de janeiro de 2018 ainda. O ex-governador Beto Richa estava no comando do Estado. Ele foi alvo de medida hoje? Se sim, quais? Se o irmão dele foi alvo de alguma medida? Se sim, qual medida ou quais medidas? Essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira. Sim, os pagamentos até 2018, segundo o Nelson Leal Júnior, o ex-governador, seria um dos beneficiários finais desse esquema do DR, via Luiza Bi. Inclusive, o colaborador relata um encontro presencial com o ex-governador em que teria tratado desse assunto. Quando? Em meados de 14, ele afirma ter se reunido com o governador no Palácio Iguaçu para tratar desse tema. No Palácio. Nelson, exatamente. Segundo, recebeu reclamações de que o operador do DR não estaria repassando a parte do Luiz Abi, e o ex-governador já foi alvo de medidas na fase da operação piloto, então hoje não foi alvo de nenhuma medida. O seu irmão, que era ex-secretário de Infraestrutura e Logística, foi alvo de prisão temporária, foi identificada na investigação a compra de um terreno em Balneário Camboriú, com pagamento de R$500 mil em dinheiro vivo, com a omissão desses valores na escritura pública de compra e venda por parte do ex-secretário de Infraestrutura e Logística. E, então, durante o período dos fatos, entre 2012 e 2013, enquanto vigia esse esquema que está sendo investigado de possíveis arrecadações de propina em espécie, foi feita essa aquisição pessoalmente por ele
de um imóvel em Balneário Camboriú por R$500 mil em dinheiro vivo. Só a tréplica chama muita atenção, né? Esquemas que teriam acontecido desde 99, vindo mais para perto. Tem gente que se aposentou ganhando propina, porque, veja, os esquemas mensais com repasses desses valores é gritante. É gritante, sim, é chocante, ainda mais se considerar que obras foram suprimidas, o custo do frete, o custo econômico do Estado subiu, sem o acompanhamento da infraestrutura. Quer dizer, quando você fala em deixa de duplicar uma rodovia, são acidentes que continuam ocorrendo, pessoas que perdem as vidas. Então, fatos extremamente graves. Então, talvez uma faceta da corrupção que é sentida por todos. Uma das dificuldades da corrupção é a falta de clamor social, porque ninguém consegue perceber o dano, individualmente considerando. Nessa questão, você consegue ver. Então, quando você vai lá, por exemplo, para Foz do Iguaçu, uma rodovia que era para estar duplicada, não está, que é foco de acidentes graves, ou o custo do Estado, o custo de um frete de Foz do Iguaçu a Paranaguá, quanto um caminhoneiro paga apenas de pedágio. Então, já foram identificados alguns dos agentes beneficiários, mas expectativa ainda de aprofundar mais essa investigação para nominar todas as pessoas e comprovar a sua participação nos fatos. Mas os motoristas paranenses foram muito lesados ao longo desse período. Foram muito lesados, continuam sendo. Isso que é o... Então, você continua, o esquema continua ocorrendo, até informações que a gente tem, esses aditivos continuam sendo negociados por algumas empresas, informações recentes. A última tentativa era uma prorrogação do prazo desses contratos. Então, o dano ao usuário, ao consumidor, à economia do Estado é imensurável. O Ministério Público Federal começou uma investigação disso em 2013, não sei se vocês se recordam, na época foram identificados 13 atos secretos que modificavam o programa de estradas e rodagens do Paraná, que basicamente já faziam isso, suprimiam obras ou aumentavam tarifas. E naquela época foram apontadas essas irregularidades administrativas, contrariando inclusive a auditoria do Tribunal de Contas da União, que já tinha detectado a necessidade de revisar os contratos em favor do usuário. O Estado continuou com o aval do Ministério dos Transportes, fazendo várias modificações que atendiam o interesse das concessionárias, e 5 anos depois, em 2018, foi possível identificar a causa dessa tamanha boa vontade do Estado para atender esses pleitos. É possível, existem meios jurídicos possíveis, principalmente na esfera civil. Estarão sendo estudadas medidas também na esfera civil. Nesse momento, o primeiro foco é o criminal, e realmente nesses anos a gente percebeu que diversas ações cíveis, mais de uma centena de ações cíveis foram ajuizadas. Durante a gestão do último governador foi feito um acordo amigável para arquivar todas elas que haviam sido propostas pela Procuradoria-Geral do Estado. Existem diversas ações civis públicas protocoladas pelo MPF, todas se arrastando na Justiça Civil, sem resultados efetivos, guardando julgamentos sucessivos recursos. Inclusive, no caso de Jacarezinho, um desses aditivos colocou uma praça de pedágio entre Jacarezinho e Ourinho sem licitação, isso em 2002. Isso foi objeto de uma ação civil pública julgada procedente em 2008, em 2º grau de jurisdição, e desde 2008 vige uma liminar do STF impedindo a execução dessa decisão, sob argumento de ter que esperar o trânsito julgado. Então, há 10 anos, uma praça de pedágio manifestamente ilegal onera os 2 municípios, e sem uma solução definitiva no cível. Douglas Band News TV. Doutor, por que demorou tanto, né? Desde 1999, por que até hoje esse esquema não havia sido descoberto, seja a Polícia Federal, o Ministério Público Federal denunciado? Né? Quem que blindava tanto esse esquema? Olha, é difícil afirmar. Eu lembro quando eu ingressei no MPF, esse tema de concessões, e principalmente em Jacarezinho, praça de pedágio em Jacarezinho, era um tema de debate público. Então, na época, a gente começou a investigar na parte civil, fez uma audiência pública em julho de 2013 para tratar do tema.
fez um grupo de trabalho em novembro de 2013 no Ministério Público Federal para começar a investigar a parte civil. Foram identificados esses atos, isso evoluiu para uma investigação criminal, foram feitas quebras de sigilo bancário, identificado inicialmente aquisições em espécie do ex-diretor-geral que assinava esses atos. Enfim, foi uma crescente nos últimos anos, uma investigação difícil. Não é fácil pegar esses esquemas, sem uma colaboração premiada você não desvenda, e para você conseguir uma colaboração premiada, você tem que conseguir chegar a um nível probatório relevante. Para você chegar nesse nível probatório relevante, é muito tempo, digamos, na linguajar a gente fala virando papel, catando papel, analisando os extratos, analisando atos administrativos, analisando documentos. Então, acho que talvez por isso, só com realmente o know-how adquirido durante esses anos de Lava Jato, foi possível descobrir esses fatos que vêm, infelizmente, desde 99. Ana Zimmermann, da RPC. Duas questões sobre a limitação temporal e espacial dessa operação. Começou em 99 ou já em 96, quando se começou a discutir esse anel de integração? E sobre a limitação temporal, foram cumpridos mandados em outros estados. Isso significa que pode haver ação desses mesmos grupos empresariais, investigação sobre eles em outras concessões em outros estados? Então, acho que ela até já tinha perguntado em relação à limitação temporal. Em princípio, o que a investigação elucidou até agora, o início do esquema em 1999. Não há elementos da investigação que indicam o início do esquema desde 1996. Em princípio, seria isso. Tem um depoimento do ex-diretor-geral do DR, que ele fala que, na época, praticamente não houve concorrência, até por ser uma questão nova, tal, mas ele não tem nenhum conhecimento direto de algum conluio já antes da licitação. A segunda questão, qual que era a segunda questão? Sobre a outros limitação estados. Espacial disso. Sim, o que foi identificado é o seguinte: alguns desses operadores financeiros, por exemplo, transacionaram com outras concessionárias de pedágio. Por exemplo, o senhor Adir Assad tem mais ou menos 45 milhões de reais em transações com o grupo CCR. O grupo CCR envolvendo, que, se não me engano, é um dos maiores, se não for o maior, é um dos maiores grupos de concessões rodoviárias do país, e ele tem concessões da Autoban em São Paulo, se não me engano, e foram identificados pagamentos dessa concessionária em favor do senhor Adir Assad. Mesma coisa do Grupo Triunfo, que tem concessões no país inteiro, foram identificados pagamentos para o senhor Adir Assad, para o senhor Rodrigo Tacla Duran e outras concessionárias do grupo. Então, existe sim a possibilidade de se tratar de um esquema nacional, mesmo porque as empresas que têm concessões no Paraná têm concessões no Brasil inteiro. Então, você pega, por exemplo, o grupo da Ecovia, tem a concessão, se não me engano, da Ponte Rio-Niterói, tem a concessão da Imigrantes em São Paulo, você pega o grupo CCR, concessão da Rodonorte, concessão da Autoban, Triunfo, tem concessão aqui, concessão no Rio Grande do Sul, concessão em Goiás. Então, pela essa materialização desses pagamentos em favor de operadores financeiros, há uma possibilidade concreta que esse esquema se repita em outros estados da federação, talvez com a mesma magnitude ou até com maior escala. A pergunta, Lucas Rocha, da Rede Massa, SBT, sobre o Luiz Abi. Ele estava preso pelo GAECO, e aí foi solto pelo Gilmar Mendes. Logo em seguida, ele consegue uma autorização para viajar. Quem é que concedeu essa autorização para ele? Como que isso acontece? Explica para a gente por que isso aconteceu, por favor. Também queria entender, mas pelo que a gente sabe, pelo que foi passado, nós desconhecíamos totalmente essa autorização. Até a gente sabe que, como o doutor Igor pontuou, que ele é alvo de outras investigações, inclusive com decretação de medidas pessoais recentes, no passado, assim, de 2 semanas atrás. E, segundo a defesa, houve essa autorização do juiz estadual. A gente vai estar analisando
esses fatos durante essa tarde. Estadual. E não é o da Operação Rádio Patrulha. Pelo que a gente apurou com algumas pessoas, não seria o juiz Fischer, seria um outro juiz estadual, em outra investigação. Então, isso vai estar sendo apurado. Meu nome é Ricardo, trabalho para a RIC TV Record. O senhor mencionou que essas investigações, essas irregularidades começaram em 99. De 99 até agora, o primeiro do esquema que o senhor mencionou passou pela gestão Jaime Lerner, Roberto Requião e também Beto Richa. Se havia uma conexão política ou esse tipo de procedimento era um procedimento restrito a funcionários da DR e depois a GEPAR. E no segundo esquema, se para o senhor está muito claro também, já que o senhor já mencionou que a Biantum era um agente a mando de Beto Richa, se esse sim era de fato um esquema político. Eu queria que o senhor relacionasse essas questões. Esse esquema passou por os últimos 3 governos, de 3 partidos, coligações distintas do Estado, que demonstra uma investigação apartidária, tanto foi investigado esse esquema que inicia-se no governo Jaime Lerner, passa pelo Roberto Requião e continua no governador Beto Richa. Então, até isso é interessante porque, ultimamente, alguns têm nos acusado de ser partidários, né, querer influenciar alguns pleitos eleitorais, enfim. Mas, em relação à consciência dos mandatários, do executivo, está sendo investigado ainda. Como eu já mencionei, o relato do senhor Nelson Leal fala que, pelo menos, o último governador sabia e teria se beneficiado desse esquema. Esses fatos estão sendo investigados. E, em relação aos outros governos, também deve ser aprofundada a investigação para saber a extensão da consciência dos ex-governadores. Mas, geralmente, esses esquemas, eles, pelo que a gente percebe, eles são esquemas que se estendem da área técnica até a área política. Douglas Band, um dos mandados teria sido cumprido num denominado Comitê Ilícito da campanha de Beto Richa. Por que é considerado ilícito? Como funcionava esse espaço? Segundo o relato do ex-diretor-geral do DR, havia o comitê oficial para arrecadações de Caixa 1 e havia um comitê de arrecadações de Caixa 2, que só servia para arrecadar dinheiro em espécie, dinheiro de origem ilícita. Então, esse comitê, ele atualmente parece que o levantamento de endereço deu negativo, que atualmente já não é um comitê, é um lar de idosos, alguma coisa assim. Seria o local onde funcionou o comitê ilícito em 2014, certo? Então, por isso que não foi cumprida a busca, mas tem esse relato que havia um comitê só de arrecadações de Caixa 2 para a campanha eleitoral. Um dos colaboradores citou que havia um esquema de pagamento de propinas, pagamentos ilícitos, na gestão de Cássio Taniguchi como prefeito de Curitiba e também de Beto Richa como prefeito de Curitiba. Envolvia que tipo de empresas? Olha, eu realmente não me aprofundei nesse... Ele tem esse relato incidental que já havia esse esquema desde a época da prefeitura, mas o próprio colaborador ele não tem o conhecimento direto. Ele fala que tinha conhecimento que existia algumas irregularidades já em vigência, mas ele afirma que não participou diretamente. Falou que participou diretamente desse segundo esquema agora, o caso dele a partir de janeiro de 2013. Segundo ele, um esquema que se instalou em janeiro de 2011. E ele começou a participar em janeiro de 2013. Pepe Richa foi preso hoje? Foi, que eu saiba, foi. Quem mais? Olha, são diversas pessoas, né? Então, basicamente, essas pessoas que foram mencionadas como beneficiários finais da propina
diversos servidores da Secretaria de Infraestrutura e Logística, também da AGEPAR, até a lista de cabeça eu confesso que não sei, mas acho que chegou a quase uma dezena de pessoas que foram alvo de medidas de busca ou prisão por indicação de serem beneficiários finais desse esquema de distribuição de vantagem devida. Na casa, em sua residência. Bom dia, Estelita da Folha de São Paulo. Se vocês pudessem, por favor, detalhar o nome dos presos que já foram detidos, afinal, quantos eram agentes públicos, quantos eram empresários, acho que é uma dúvida geral aqui dos colegas, né, e quem são os 4 que ainda não foram localizados? O que está no exterior, eu creio que seja o Luiz Abi, pelo que vocês estão falando. Se puder detalhar isso. A segunda dúvida é em relação ao que o doutor Roberto Leonel falou de contratação de empresas terceiras, né, pelas concessionárias. Eu queria entender, essa contratação, então, eram contratos fictícios, justamente para alterar o desempenho financeiro das empresas? Não havia objeto real desses contratos, era uma fraude ali, e então, por isso, o dinheiro então, viria justamente do poder público, né? Então, eu só queria entender esse caminho, a operacional. Bom, a lista dos presos eu realmente não tenho aqui de cabeça, o processo deve constar no processo, se é que já não está disponibilizado, mas nas próximas horas. E a questão das noteiras? Dá para falar só quem são os 4 que ainda não foram localizados? Eu realmente não sei de cabeça, teria que... Tá. Saiba foi. Bem, respondendo à Estelita, como nós falamos inicialmente, nós temos, obviamente, uma receita que entra nas concessionárias e essas concessionárias apresentaram um contrato com o poder público, já estipulado numa taxa de retorno interna, né, praticamente em torno de 18% a 23%, essa seria, vamos dizer, a taxa interna de retorno, e isso valia para o funcionamento normal das concessionárias, né? Cada concessionária pode adotar a sua forma de trabalho operacional, né? Fazer contratações diretas, ter empregados próprios, né? Ter estrutura própria, guinchos próprios, ambulâncias próprias. Outras podem realmente terceirizar esse tipo de serviço, né? Essas questões da terceirização, possivelmente, foi um dos caminhos utilizados, possivelmente, por algumas concessionárias para ou superfaturar essas contratações desses serviços ou, eventualmente, até contratar empresas que não, de fato, prestaram o serviço. Isso está em apuração e em diligências fiscais que estão sendo feitas, como eu falei, já nos últimos 4, 5 anos, praticamente, que nós estamos trabalhando com 3 equipes de fiscalização em algumas concessionárias e empresas ligadas, porque algumas concessionárias adotaram uma outra estratégia, já comentada na fase anterior, na fase 1, né, a integração 1, que foi contratação de empresas irmãs, empresas do próprio grupo econômico, o que? Transferindo, então, quase toda a receita, praticamente 70% da receita para uma outra empresa irmã, esta empresa irmã, fora do âmbito realmente do controle das agências reguladoras, né, já que o controle das agências reguladoras DR, AGEPAR e Tribunal de Contas era em função diretamente das concessionárias. Quando elas transferiam, possivelmente, essas contratações de empresas irmãs, praticamente 70% das suas despesas ordinárias, ali você fugia da visão, ou da auditoria, ou do controle desses órgãos reguladores. A partir da passagem desses recursos para essas empresas irmãs, depois elas adotavam aí estratégias diversas de, eventualmente, transferir recursos para outras empresas, podendo utilizar o mesmo esquema que já comentei, né? Ou efetivamente sacar recursos, pagar
despesas, etc, etc. Então, a forma foi, basicamente, que o propósito era reduzir o lucro ou manter o lucro das concessionárias dentro do padrão ajustado dentro do contrato ou até abaixo, solicitando, então, numa renovação, o reajuste das tarifas. Né? O objetivo, o propósito era esse. Né? Eu acho que eu atendi a sua pergunta, Estelita. Agradecemos a todos, damos por encerrada a presente coletiva.